E aí, pessoal, graça e paz, como é que você está? Tá tudo bem? Tudo vai bem, eu sei que vai. Olha só, hoje nós vamos de dica de livro, então se liga aí que eu tenho uma dica maravilhosa de livro para você. Esse ano eu já li o meu primeiro livro. Estou um pouco atrasado, né? Um pouco lento. Dia 16 e agora que eu li o meu primeiro livro de 2021. Mas você, quantos livros você já leu esse ano? Então eu li apenas um livro esse ano, mas é um livro maravilhoso, é dele que eu quero falar para vocês. Olha só, vou mostrar aqui a capa para vocês dessa edição, é da CPAD, é O Peregrino, livro maravilhoso do John Bunyan. E antes de falar do livro, eu quero falar um pouco desse homem de Deus chamado John Bunyan. Foi ele que escreveu o livro. Ele escreveu esse livro, ele estava preso, né? A história conta que ele estava preso e vale a pena você conhecer um pouco da história de John Bunyan para você ver a importância desse livro, O Peregrino, para nós cristãos. É um clássico, ele foi escrito no século XVII, meados ali do século XVII, na segunda metade do século XVII, por John Bunyan. Quem foi John Bunyan? John Bunyan foi um inglês, ele era de família pobre, né? Não era teólogo, não foi formado em teologia, não era o erudito da teologia. Na verdade, ele era de uma família de funileiros, ou numa palavra assim mais conhecida na época, latoeiros. Pessoas que trabalhavam com metal, com latas mesmo, fazendo panela, fazendo bule, né? Era o pessoal que trabalhava com esse tipo de material. Eram chamados de funileiros ou latoeiros. E ele era isso, ele era desse tipo de profissão, né? De ofício. Era isso que ele fazia. Mas era um homem também de Deus, um homem que foi alcançado pela graça de Deus e os livros deles, os vários livros dele e o testemunho dele nos mostram isso. Ele se casou com uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher de uma família, né, cristã, e foi através da vida dela que ele foi alcançado pelo Senhor. E depois de servir o exército, depois de muito trabalhar, ele decidiu, né, ele recebeu um chamado de Deus, ele percebeu um chamado de Deus para a pregação. Então ele era um pregador. Esse homem era o verdadeiro pregador. Alguns chamam eles de o sonhador imortal, né? Ele tem um apelido aí na tradição, o sonhador imortal, porque ele tinha uma imaginação muito fértil, uma imaginação, digo até, muito inspirada na palavra de Deus, e ele escreveu muitos livros. Detalhe, esse homem, ele foi preso durante 12 anos. Por que que ele foi preso? Qual foi o crime que esse camarada cometeu? O crime dele foi pregar a palavra de Deus. Ele desejava pregar a palavra de Deus. Só que ele estava num contexto, na Inglaterra, o imperador era Carlos II, e nesse período houve uma proibição de qualquer pessoa pregar o evangelho sem ser licenciado pela igreja anglicana, ou a igreja da Inglaterra. Então, tinha que seguir os padrões da igreja da Inglaterra. Tinha que ser licenciado, né? Então, não era qualquer um que podia pregar, mas ele recebeu o chamado de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E ele queria pregar, e ele continuou pregando o evangelho. Por isso ele foi preso, né? Ele houve a proposta para ele deixar de pregar, ele seria solto. Ele tinha que renunciar a esse chamado de pregador. Ele não renunciou, ele foi preso e ele ficou 12 anos preso. Preso por quê mesmo, André? Porque ele queria pregar a palavra de Deus. Um grande exemplo. Você já pensou? Se você fosse proibido de pregar a palavra de Deus, você sabendo que você tem um chamado, né? Todos nós cristãos temos. Nós temos o chamado de ser testemunha de Jesus Cristo até os confins da terra. E a gente tem que pregar a palavra de Deus. A gente tem que levar a palavra de Deus às pessoas. E se você fosse proibido de pregar a palavra de Deus, porque você não é licenciado pelo governo, porque você não tem uma autorização, vamos dizer, do MEC, sei lá, ele não era autorizado pela igreja da Inglaterra. E a igreja da Inglaterra, naquele período, ela estava muito juntinha ali do Estado, do imperador, e havia uma ordem do imperador. Só podia pregar quem fosse licenciado da igreja da Inglaterra. Ele não era, e ele pregou a si mesmo, e por isso ele foi preso, né? Conta a história que ofereceram a ele, né, uma licença, caso ele prometesse, caso ele se comprometesse em não pregar mais. A frase que ele disse foi a seguinte, deixa eu pegar a frase aqui para eu não citar errado. Ele disse assim, ó, se eu for solto hoje,
pregarei amanhã. Ou seja, se eu for solto hoje, amanhã eu estarei pregando. Então, isso diz tudo sobre a vida de John Bunyan. E ele ficou 12 anos preso, né? Depois de 12 anos, ele teve um tipo de um indulto, né? Ele foi solto. E 2 anos depois, ele voltou a ser preso de novo. Por quê? Porque queria pregar o evangelho. Ele estava fora dos padrões. Ele queria pregar a palavra de Deus, como ela é. E sabe o que acontece? Foi preso novamente, passou mais em torno de 2 anos preso. Alguns dizem que foi menos de 1 ano, 9 meses. Outros escritores dizem que foi mais de 1 ano. Eu vou fechar aí. Próximo a 2 anos ele ficou preso. E foi nesse período que muitos biógrafos da vida dele dizem que ele escreveu esse maravilhoso livro, O Peregrino. Um clássico. Vou mostrar aqui mais perto para vocês. Esse aqui foi editado pela CPAD. Um livro maravilhoso. E agora eu quero falar um pouco do livro, né? André, do que trata esse livro? Esse livro, como o nome diz, O Peregrino, esse livro trata da caminhada cristã. Se você se expor à leitura desse livro, você vai entender com uma história, uma alegoria, o que é ser um cristão, né? O John Bunyan, ele estava sendo injustiçado, preso porque queria pregar a palavra. No lugar dele se revoltar, dele falar contra o Estado, dele falar contra a igreja da Inglaterra, sabe o que foi que ele fez? Ele decidiu contar histórias. E ele contou uma bela história aqui no Peregrino. Esse livro é interessante porque ele tem, dentro da sua história, uma alegoria. Ele está contando a história de um peregrino e ele vai trazer para a gente personagens, por exemplo, um dos peregrinos, o personagem principal do livro, o nome dele é Cristão, né? E Cristão, ele tem um amigo que anda com ele, o nome dele é Fiel, né? É outro peregrino. E ele vai encontrar no meio do caminho com algumas pessoas que não são peregrinos, que não estão nesse caminho, né? Que caminho é esse? O caminho da salvação, o caminho até a cidade santa, o caminho até o céu, né? Ele vai encontrar no meio do caminho com um juiz. O juiz é Ódio ao Bem, o nome do juiz, olha só. Ele encontra com Esperançoso, ele encontra com alguém chamado Ignorância, ele encontra com alguém chamado Intérprete. Então, esses personagens vão trazer pra gente muita luz a respeito da palavra de Deus, porque esse livro é muito fundamentado no que John Bunyan conhecia da palavra de Deus. Esse livro é poderoso, esse livro é maravilhoso, ele vai trazer pra gente abrir os nossos olhos a respeito de salvação, a respeito de pecado, a respeito de vida de santidade, a respeito da graça, a respeito da soberania de Deus, a respeito do nosso caminhar, tentações que a gente enfrenta, circunstâncias, né? Medo, esperança, desespero, tudo isso está nesse livro. Então, na caminhada do peregrino, ele se encontra com vários personagens. E esses personagens, ora ensinam a ele, ora esses personagens ele tem que lutar contra eles, porque há personagens que simbolizam a tentação que a gente enfrenta, que a gente tem que se afastar, que a gente tem que correr da tentação. Ora, os personagens representam o próprio inimigo que vem nos enfrentar e nós enfrentamos ele e nós já vencemos e nós somos mais que vencedores e nós encaramos o inimigo como vencedores. O livro vai trazer muitas histórias que nós vamos nos identificar com ela. E esse livro vai nos ensinar a respeito da vida cristã, da caminhada cristã, da nossa peregrinação com essa terra. Então, fica a dica aí para vocês. Livro maravilhoso. Eu vou tirar um pouquinho da luz aqui para vocês verem. O Peregrino. John Bunyan, homem de Deus, um exemplo na história da nossa igreja. Um herói da fé. Esse sim é um dos grandes heróis da fé. Eu acredito até que todo cristão, ele não pode passar por essa vida sem ler esse livro de John Bunyan, O Peregrino. Para finalizar, eu vou ler aqui 2 frases de 2 grandes homens de Deus da história da igreja, 2 homens que falaram a respeito de John Bunyan, né? A respeito da vida desse homem que escreveu esse clássico, O Peregrino. O primeiro é John Owen. John Owen, inclusive, é contemporâneo de John Bunyan, eles se conheciam. Ele, uma vez, respondendo ao imperador Carlos II a respeito da capacidade de um latoeiro, de um funileiro, de alguém que trabalha com panelas. Que capacidade tem esse homem de pregar o evangelho, de ensinar, de ser um pregador da palavra de Deus? Olha o que John Owen falou. John Owen, você pesquise sobre John Owen e você vai ver que ele foi um dos maiores, se não o maior teólogo que a Inglaterra já produziu.
Na época, ele era o top. E olha o que John Owen disse. Pudesse eu possuir as habilidades do latoeiro para pregar. E se apraz a sua majestade, alegremente renunciaria a todo o meu estudo. Olha só o que John Owen, um gênio, um grande teólogo, ele disse que gostaria de possuir as habilidades, pudesse ele possuir as habilidades do latoeiro para pregar, né? Ele alegremente renunciaria a todo o seu estudo. E olha só o que outro grande homem de Deus disse a respeito de John Bunyan. John Bunyan. Olha só, Charles Haddon Spurgeon, o famoso Charles Spurgeon, ele disse: fúrio em qualquer parte, e você verá que o sangue dele é biblino. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não consegue falar sem citar um texto, pois sua alma está cheia da palavra de Deus. Olha só o que Charles Spurgeon disse, né? Fure! Faça um furo em John Bunyan. O que vai sair? O sangue dele é biblino. Olha essa palavra, biblino. O sangue dele é Bíblia pura. Né? Ele disse que a alma dele está cheia da palavra de Deus. Então é isso, né? É isso que esses dois grandes homens da história da igreja pensavam a respeito de John Bunyan. E eu, lendo esse livro dele, eu tenho a mesma opinião. Esse livro aqui é cheio da palavra de Deus. Então fica a dica para você aí, vale a pena ler. O Peregrino. Top! Graça e paz. Aproveita aí, curte o canal, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos. Esse ano, toda vez que eu terminar de ler um livro, eu vou fazer uma dica de livro para vocês aqui, viu? Graça e paz, que Deus abençoe.